Continuando o nosso estudo aqui da membrana plasmática, hoje a gente vai ver o transporte ativo que acontece pela membrana. Lembra do transporte passivo, né? Sem gasto de energia, em geral a favor do gradiente de concentração. Aqui no transporte ativo, a gente tem o contrário. O transporte é ativo quando ele ocorre contra o gradiente de concentração. Ou seja, substâncias saem do meio menos concentrado e se deslocam em direção ao meio mais concentrado. Bom, aí você poderia me perguntar, Léo, então o transporte ativo não vai atingir o equilíbrio nunca. Se as substâncias vão sair do meio menos, o meio vai ficar cada vez menos. Se as substâncias vão para o meio mais, o meio vai ficar cada vez mais concentrado. Exatamente. O transporte ativo, ele não visa um equilíbrio de concentrações como aquele que ocorre no transporte passivo. O transporte ativo, ele visa um desequilíbrio. Ele visa com que a célula se mantenha em desequilíbrio com o meio no qual ela se encontra. Agora, característica fundamental para um transporte que é ativo. Ele ocorre com gasto de energia, com gasto de ATP. Para as substâncias saírem do meio menos e se deslocarem para o meio mais concentrado, a célula gasta ATP. Bom, tem um exemplo de transporte ativo que esse você deve conhecer, é o exemplo mais importante, nós chamamos de bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela ocorre com os neurônios no mecanismo de transmissão do impulso nervoso. Neurônio, pessoal, é uma célula que para poder funcionar, ela precisa estar em desequilíbrio com o meio. O neurônio nunca pode estar em equilíbrio com o meio, porque assim o neurônio não consegue fazer esse processo de transmissão do impulso nervoso. O neurônio, pessoal, é uma das células mais bonitas que a gente tem. Ele tem um corpo celular, da onde parte prolongamentos, esses menores ramificados a gente chama de dendritos. Esse mais longo, que se ramifica só lá na ponta, a gente chama de axônio. Ao longo dessa célula se propaga um impulso nervoso. Essa transmissão, pessoal, depende de uma diferença de potencial. Sabe DDP, aquela que você estuda lá na física? O neurônio, ele mantém uma DDP ali na membrana dele. Existe um polo positivo, que é o meio extracelular ao neurônio. Existe um polo negativo, que é o meio intracelular ao neurônio. Esse neurônio, ele está em desequilíbrio com o meio. Quando ele encontra-se assim, ó, polarizado, ele consegue transmitir um impulso nervoso. O impulso nervoso envolve o movimento principalmente de sódio, mas também do potássio, de fora para dentro e de dentro para fora do neurônio. Essa polaridade ela é invertida no momento que o impulso nervoso está passando por ali. E essa polaridade ela vai caminhando ao longo do neurônio durante esse processo de transmissão. A bomba de sódio e potássio ela age aqui, ó. Quando o impulso nervoso passou pelo neurônio, os íons precisam voltar à posição original deles para garantir que o neurônio permaneça polarizado. Bom, vamos ver esse processo então acontecendo. Aqui, pessoal, eu tenho a membrana plasmática, que é dupla, né? Uma bicamada lipídica, dividindo o meio extracelular do meio intracelular. Então, daqui, ó, da membrana para cima, é fora da célula. Da membrana para baixo, é dentro da célula. Bom, o que garante a polaridade da membrana é a presença de muito sódio fora da célula e de pouco sódio dentro. E da mesma forma, muito potássio dentro e pouco potássio fora. Quando uma célula nervosa, tem muito sódio fora, pouco dentro, tem muito potássio dentro, pouco fora, ela encontra-se polarizada, ela tem uma DDP, um polo positivo fora, um polo negativo dentro, que garante o funcionamento dela. Bom, acontece que essa célula ela é permeável tanto para o sódio como para o potássio. Quando o impulso nervoso passa por essa região da membrana, a tendência do sódio é entrar do meio mais para o meio menos concentrado. Como é que a gente chama isso? De difusão. Difusão é transporte dissoluto, no caso aqui o sódio, do meio mais para o meio menos. A membrana é permeável ao sódio, o sódio entra por difusão. A membrana também é permeável ao potássio, então o potássio sai do meio mais concentrado
e se desloca em direção ao meio menos concentrado, por difusão. Lembra que a difusão, vimos semana passada, é um mecanismo que visa o equilíbrio? Então a tendência aqui, ó, é o sódio equilibrar dentro e fora. A tendência aqui, ó, é o potássio equilibrar dentro e fora da célula. Só que para a célula funcionar, não pode ter equilíbrio. Por isso, essa proteína aqui, ó, que é uma proteína transportadora, ela trabalha. O que ela faz? O sódio não entrou por difusão, ela pega o sódio que entra, se prende ao sódio e joga o sódio de novo para fora. O potássio não saiu por difusão, ela pega o potássio que saiu por difusão, se liga ao potássio e joga esse potássio de novo para dentro. Essa proteína trabalha, pessoal, para manter a diferença de concentração, tanto de sódio como de potássio, dentro e fora da célula. Assim a célula se mantém em desequilíbrio, assim a célula se mantém com DDP, assim o neurônio segue funcionando. Agora, o detalhe fundamental, para fazer esse transporte do meio menos para o meio mais, do meio menos para o meio mais, se consome ATP. Essa proteína, para garantir o transporte de sódio e potássio, ela gasta energia. É um transporte que a gente chama de ativo. Então, o neurônio, pessoal, ele desenvolveu esse mecanismo de bomba de sódio e potássio para se manter em desequilíbrio e garantir o seu funcionamento. Vamos ver esse processo através de algumas animações. Ó. Por exemplo, essa. Imagina que aqui, ó, é a membrana plasmática de um neurônio. Essa aqui que está girando aqui é a proteína transportadora. Ó, as bolinhas aqui, ó. Bolinha vermelha é íon sódio. Bolinha azul é íon potássio. Perceba como tem muito mais sódio fora da célula. Pouco sódio dentro da célula. Perceba como tem muito mais potássio dentro da célula. Pouco potássio fora. Quando essa diferença de concentração está mantida, o neurônio está polarizado, ele está pronto para poder transmitir o impulso nervoso. Só que é uma tendência do sódio entrar, há uma tendência do potássio sair. Olha só o que essa proteína faz, ó. Ela pega o sódio que entra e joga para fora. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. O sódio se liga a ela e é jogado para fora. O potássio, ó, se liga a ela e é jogado para dentro de novo. Essa proteína pega sódio e potássio e mantém a diferença de concentração desses íons dentro e fora da célula. Agora, detalhe, para essa proteína ficar girando, é preciso ATP. A bolinha verde aqui é o ATP, ó. Fica vendo? Vai aparecer, ó. Ela fornece energia para a proteína girar. Muito interessante esse mecanismo de bomba de sódio e potássio que acontece com o neurônio. Mais uma animação aqui, ó. Essa eu acho demais. Vou te explicar esse desenho aqui, ó. Tá vendo essa linha azul? É a membrana plasmática. Ela separa o citoplasma, o meio intracelular do neurônio, do meio extracelular, né, do neurônio. Então deixa ele polarizar aqui, ó lá. Sódio em grande quantidade fora, potássio em grande quantidade dentro. Fora a gente vai ter o polo positivo, deixa eu polarizar de novo, ó lá. Polo positivo fora, polo negativo dentro. O que é o impulso nervoso? É uma inversão nessa polaridade. Então olha só, ó, polarizado está aqui, ó. Olha o impulso nervoso, ele vai caminhar, ó. O sódio vem para dentro, o potássio para fora. Sódio para dentro, potássio para fora. O impulso nervoso está caminhando. E aí, onde ocorre a bomba de sódio e potássio? Na repolarização. Olha o sódio voltando para fora, olha o potássio voltando para dentro. É a bomba, a proteína trabalhando para garantir que o sódio volte ao seu meio de maior concentração, o potássio volte ao seu meio de maior concentração, assim a DDP está mantida. É assim que o neurônio funciona.